Então eu decidi fazer outro vídeo, por mais que eu não tenha terminado o outro que eu comecei, falando do processo da minha próxima pintura. Mas eu decidi começar esse porque ontem, depois de receber vários sinais do universo, eu decidi começar um projeto de pintura diária no sketchbook. Até comprei 2 sketchbooks, eu vou mostrar pra vocês com calma. Comprei esse daqui, que é da Lerone, e comprei um da Canson Artbook One, que na verdade é o que eu sempre uso. E eu vou abrir e mostrar um pouquinho pra vocês agora, enquanto isso eu ir contando pra vocês sobre o projeto. Ai, eu tenho que olhar pra cá, né? Sempre esqueço disso, gente, sorry. Sou nova no... Eu assisto, óbvio, o YouTube há muitos anos, mas na produção eu sou meio nova. Então, se eu olhar pra aquela telinha ali, vocês me perdoem, mas vou melhorar. Como eu tava falando, esse daqui é o da Canson Artbook One, que eu sempre uso, na verdade, eu uso há muitos anos, só que eu uso o formato A4 dele. É o mais comum pra mim, mas como é um projeto de pintura diária, então eu comprei um menorzinho que eu achei que fosse ser menos intimidador. E eu comprei também um outro, que esse daqui é um A6. Ah, ele tem uma texturinha bem gostosa na capa. É um A6 e esse daqui vem com picote. Eu achei bem interessante isso, apesar de eu não ter intenção de picotar. E eu achei o papel bem gostosinho. Não é nada demais, tá? O papel, a gramatura dele é 100 gramas. E esse daqui do Artbook One, também, 100 gramas. Então eu acho que eu vou ficar nesse daqui, pra começar esse projeto, um desenho por dia. E eu gosto sempre gostei de explorar bastante os materiais que eu uso, então eu vejo aí também uma oportunidade de trabalhar com pastel oleoso, com acrílica, com guache, com aquarela e quem sabe melhorar nessas técnicas. Então um dos objetivos, além de explorar, é também fazer vários cursos, que eu tenho a inscrição no Skillshare, não é patrocinado ainda, Skillshare, me liga. E eu tenho muitos cursos na Doméstica também, inclusive de óleo, que é uma tinta que eu só usei na faculdade, e eu tenho interesse de explorar mais também o ano que vem. E fazer, de fato, esse curso, porque eu acabo comprando e assistindo eles, por admirar muito o artista, por achar a técnica interessante, a abordagem interessante, e acabo não fazendo os projetos. Então eu tenho a intenção de utilizar essa prática que eu vou adquirir a partir de hoje de pintura diária para também fazer as atividades desses cursos. Como eu vou divulgar isso? Como eu comentei lá no Instagram, quem me segue lá já deve ter percebido, eu ando um pouco cansada da produção de conteúdo no Instagram, da constante mudança que eles fazem no algoritmo, e é bem desgastante. Eu acho que todo mundo que usa Instagram para trabalho sabe. Então eu vou registrar o conteúdo da produção desses desenhos no TikTok pelo celular, e na câmera eu vou gravar pro YouTube. Eu tava pensando em fazer 365 dias, mas talvez seja muito ambicioso da minha parte. Talvez eu não me cobre de fazer todos os dias, mas tentar fazer um desenho por dia por um ano parece ser um projeto interessante, desafiador muito, mas muito interessante também. E assim conseguir ficar bem ativo no TikTok, sabe? E o YouTube eu sempre fui muito consumidora de YouTube há 10 anos. Eu uso muito, assisto vídeos todos os dias, sigo muitos artistas. E seria ótimo também se vocês pudessem compartilhar comigo nos comentários o que vocês gostariam de ver, o que vocês acham interessante, pra gente ir conversando mesmo e começando a criar uma comunidade mais forte por aqui. Esse é o Guida. Eu vou começar a fazer a pintura de hoje agora. Eu vou mostrar o processo também pra vocês daqui a pouco, porque eu amo comprar material novo. Acho que eu vou mostrar o material pra vocês primeiro, né? Do que eu comprei, falar um pouquinho das marcas. E aí, logo na sequência, eu faço a pintura. Não faço ideia do que eu vou fazer. Então, vocês vão descobrir comigo.
Então, como eu mostrei pra vocês, esse é o caderno. Ele é um A5. Ele tem folhas brancas, a gramatura de 100. E eu queria muito um caderno que não fosse espiral, para que eu pudesse invadir outra página, caso eu queira. Mas o espiral aqui eu acho que quebra um pouco a vibe. Tem esse outro daqui também, que é um formato um pouquinho parecido com a 6. Deixa eu ver o formato que tá falando aqui. Ah, tá falando a 6 mesmo. Esse já tem espiral, como vocês podem ver. Mas ele tem um picote aqui, que eu achei bem legal. Eu não costumo desenhar tão pequeno, mas desenhos pra escanear e fazer print, pra postar no Instagram, essas coisas é legal. Eu tenho aqui, eu nunca comprei Decorfix. É tinta acrílica decorativa. Então eu acredito que, ó, é pra trabalhos em... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Trabalhos em madeira, MDF, papel, isopor, cerâmica. Então é uma aplicação bem variada desse produto aqui. Mas eu vou usar pra pintar papel, pra pintar no sketchbook. Porque é uma aquarela, eu acho que é a acrílica mais barata que eu comprei. Eu acho que foi cerca de R$9 cada uma. E eu comprei essas daqui também, que eu acho que foi R$14 cada uma. Que essa já é a acrílica que eu uso mesmo pra pintar as telas. E eu não tenho essas duas cores e eu gostei muito delas. Então eu acabei investindo. Investi também pra testar. Esse Ceramic eu já tô bem acostumada. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Mas esse da Giotto é a primeira vez que eu tô comprando esse pincel. Eles estão lacradinhos, fechadinhos ainda. Mas eu gostei muito. Esse daqui, a moça lá da Pintar me falou que a cerda é mais durinha, realmente me parece. Esse daqui eu amei essa ponta, que é bem versátil. Quanto mais pontudo o pincel, mais versátil, mais fina a gente consegue fazer a variação de traço, de fino pra grosso. E é isso, esse é o tamanho 8, esse é o tamanho 6, que são os dois tamanhos que eu mais uso. Eu tava muito precisando desses dois tons de aquarela, que tava faltando na minha paleta. E são dois tons que eu uso bastante, então eu acabei comprando. Van Gogh é uma linha intermediária da Talens, não é aquarela com pigmentação tão profissional assim, mas pra mim, eu uso muito, eu tenho várias cores da Van Gogh, então pra mim foi suficiente. Eu tava vendo um curso no Skillshare e esse curso ele era sobre colagem, né? Você pintar o papel, espatular na verdade, você faz a mistura com acrílica, espatula o papel assim, e aí ele fica com uma textura bonita e você pode cortar e fazer colagens com esse papel. Eu comprei as espátulas pra poder fazer isso no sketchbook. Eu amei a técnica, nunca tinha feito assim, mas eu quero já espatular direto no sketchbook pra fazer fundos e depois desenhar em cima. Eu acho que vai ser um bom exercício de experimentação pra essa nova fase. E também comprei um Staedtler. Esse é o apontador que eu mais gosto. Eu acho ele muito firme, é muito durável e a lâmina dele é muito boa. Apesar que dá pra trocar a lâmina, né? Eu nunca troquei a lâmina de nenhum apontador, mas deveria trocar de vários que eu tenho aqui. Por fim, pra testar também, eu comprei esse papel da Canson Graduate. É um papel novo, é de aquarela, não usei, vai ser a primeira vez. Eu esqueci de ver o preço, tá aqui ó, foi R$46, tá? Então eu comprei com 20 folhas, comprei pra testar. Fica aí de um próximo teste de uma aquarela nova. Então essa é a minha referência e este é o meu desenho. Como vocês podem ver, eu tentei não ficar tão apegada ao meu estilo nesse momento. Eu acho que o intuito desse projeto realmente é me soltar um pouco mais. Então agora que eu já fiz esse desenho, eu sinceramente não sei como eu vou terminar ele. Eu não queria terminar usando aquarela, queria algo mais fora da minha zona de conforto, exatamente pra tirar um pouco a pressão de outros materiais, sabe? E também fazer algo um pouco diferente do que eu tenho feito, porque eu sei que se eu for usar aquarela eu vou acabar fazendo as coisas muito do jeito que eu sempre faço. Eu queria quebrar um pouco esse padrão. Esse projeto é sobre isso, então talvez lápis de cor. Eu acho que eu vou olhar um pouco das minhas referências no Pinterest
Mas isso é outra coisa que eu preciso controlar um pouco, essa minha necessidade de sempre buscar muitas referências. Acho que eu vou olhar só um pouquinho. Eu acho que ao longo do projeto eu vou me soltando mais. Como é uma coisa que eu quero levar pra vida, talvez eu tirar toda a pressão, não só de não fazer no meu estilo, não só de testar outros materiais, mas de curtir, sabe? Eu tô sentindo falta um pouco disso. Ah, tem outra coisa também sobre esse projeto. Eu não queria gastar mais do que 1 hora por dia fazendo ele, sabe? Porque eu acho que isso torna inviável se eu gastar muito tempo fazendo o desenho. Eu acho que mesmo que eu faça qualquer tipo de pesquisa de estilo e de acabamento, tem que estar dentro dessa 1 hora. Até porque quando eu tiver com a minha rotina mais organizada, eu queria fazer isso logo pela manhã. Tipo, das 8 às 9, das 8h30 às 9h30. E aí sim eu começo o meu dia. Então, é isso. Deixa eu descobrir o que eu vou fazer com essa moça aqui. Agora são 4h20 e 5. Na loja de material era umas 10 e pouco da manhã. Eu estou descabelada. Eu passei o dia inteiro nessa função de fazer minha primeira página. Eu já sabia que eu não ia gostar. De forma geral, foi uma experiência. Eu acho que até eu entrar no flow do projeto vai ser um pouco difícil. Eu ainda coloco muita expectativa. É pra ser intenso, eu sei, mas é pra ser gostoso. E é pra eu destravar e conseguir ser mais criativa. E sketchbook é uma coisa que eu sempre amei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem o que vocês querem ver daqui pra frente. Eu não sei a frequência que eu vou postar os vídeos, eu não sei quanto tempo vai ficar, o quão longo vai ficar esse vídeo. Eu não entendo nada ainda dessas coisas de edição. Eu sei um pouco, tal, mas eu não consigo ter ideia de quanto tempo vai ter esse vídeo. Então agora eu vou editar, porque eu queria postar esse vídeo ainda amanhã. Eu não sei, claramente eu não vou fazer um vídeo por dia desse projeto, talvez um compilado de uma semana. Até o próximo vídeo. Beijo!